Então, pessoal, estamos de volta com aqui mais uma aula do nosso Hebraico Sem Segredo. Depois de aí uma temporada de férias, né? Começamos o ano e a gente sempre tem que tirar umas férias. Mas agora estamos de volta com mais hebraico nesse ano de 2025. E hoje, na nossa primeira aula oficial, gravada em 2005, nós vamos falar de um assunto que até hoje nós não havíamos tratado aqui no nosso canal Hebraico Sem Segredo. A gente já falou sobre várias regras, principalmente verbos, né? Conjugamos inúmeros verbos, mas esse assunto ele é novo por aqui. Hoje, no vídeo de hoje, na aula de hoje, a gente vai falar sobre os porquês do hebraico. Você conhece todos os porquês? Você sabe como é que se usam os porquês? Como é que a gente encaixa esses porquês nas frases? Não sabe? Então no vídeo de hoje você vai aprender. Bem, vamos começar com o nosso vídeo de hoje, nossa aula de hoje. Mas antes, para você que está chegando aqui novo no nosso canal, que não conhece, esse é o Hebraico Sem Segredo e eu sou Kézia. Sou aqui a que ministra essas aulas rápidas em hebraico com pequenas lições, onde aqui a gente conjuga verbos e a gente aprende algumas coisas novas sobre a língua, sobre como se aplica, contextos, tudo isso você pode encontrar aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os porquês. Se você lembra bem do português, a gente tem vários porquês, né? Se eu não me engano, são 4 porquês diferentes. Um que escreve separado, outro que escreve junto, um que escreve separado e ele tem acento, o outro escreve junto e também tem acento. E a aplicação deles dentro das frases são diferentes. Um é só para pergunta, outro é para resposta, outro pode ser usado ali substituindo quando você está querendo saber o motivo de alguma coisa. Então, em português a gente tem vários porquês e a gente tem regras a respeito deles. E no hebraico a gente também tem alguns porquês diferentes, né? Palavrinhas que são usadas com o sentido do porquê, né? Mas que tem ali umas diferençazinhas também entre eles. O primeiro porquê que a gente vai conhecer, ele é uma palavra madua. Madua. Esse aqui, ele é um clássico porquê, né? Ele é um porquê que, em relação ao outro, no hebraico moderno, no dia a dia, ele é usado menos vezes. Ele, assim, não é que ele não seja usado, ele é usado, ele é popular, só que em comparação com o outro, você vai ver menos no dia a dia. Se você pegar, né, como eu sempre falo aqui, pegar uma série para assistir, pegar um filme, que você tem ali a linguagem em hebraico, você vai ver ali nos diálogos entre os personagens que esse madua, ele é menos aparece do que o outro, né, o segundo que nós vamos ver daqui a pouco, mas ele é comum e por isso que ele está aqui nesse vídeo. Precisa conhecer porque ele também faz parte da língua do dia a dia e é importante. E a gente vai ver como é que a gente pode aplicar esse madhu. Como eu disse, existem ali meio que regras, né? É interessante que eu vou citar aqui que existe dentro do entendimento lá no hebraico, baseado até no hebraico bíblico, porque no hebraico bíblico, entre esses dois porquês que nós vamos ver aqui, existe essa aplicação. Mas no hebraico moderno agora, no dia a dia, né, que é o que importa para nós, apesar das regras serem importantes, apesar de que isso aqui não seja exatamente uma regra, mas uma aplicação, ele não é muito aplicado, ele não é respeitado. Entre o madua e o lama, que é o segundo porquê, que a gente vai ver em exemplos de frases daqui a pouco, entre eles não há diferenças, né? Entre eles não há diferenças. Quando a gente traz para o dia a dia, a pessoa usa o lama, a outra usa o porquê, o madua, e fica assim, nesse troca-troca, e não há ali, você não percebe uma diferença real entre esses porquês. Mas baseado no hebraico bíblico, onde lá nos textos originais esse madua, ele se aplica de uma forma e o lama, ele se aplica de forma diferente, a gente tem a seguinte diferença, veja aí. O madua, ele é mais usado para uma razão, um motivo, né? Quando você pega e quer dar uma razão do porquê, né? O porquê, a razão, o motivo de alguma coisa,
é usado o madua, né? Ele é aplicado quando você quer apresentar o porquê de uma situação, a razão, o motivo, né? Então, o madua seria aplicado para esses casos. Já o lama seria aplicado quando eu quero falar de um propósito, de uma necessidade, né? Então, veja que baseado nos textos bíblicos, né? A gente vê essa diferença do madua para o lama. Como eu disse, são palavras, né, que no textos bíblicos é algo muito antigo, baseia-se lá e por isso que tem essa diferença. Mas no moderno, na fala do dia a dia, que é o que nos interessa aqui, né? Porque a gente está falando aqui de hebraico moderno, não bíblico. Essa diferença ela não é percebida, ela não é vista, ela não é praticada. Então sempre, como eu disse, existe o troca-troca, ora madua, ora lama, e fica assim e tudo é por agora. Vamos primeiro ver exemplos de frase com o madua. Vamos ver como é que a gente pode aplicar ele dentro de uma frase. Vamos lá? Na seguinte pergunta, madua asita etze? Madua asita etze? O que eu tô falando nessa frase? Madua. Por quê? Asita aqui é o verbo fazer, né? O verbo lasot conjugado no passado junto com a pessoa do você masculino. Então, madua asita etze? Por que você fez, né? A gente tá falando de um passado. Madua asita etze? Por que você fez isso? E aqui a gente acaba traduzindo, né? A gente trazendo aqui português, a gente tem aqui um porquê, que para as regras do português seria o porquê de pergunta, que seria o porquê separado. Então, o madua aqui vai ter a função de porquê, normal, no hebraico não tem diferença, mas no português a gente tem as regras, né? Então, a gente escreve o porquê, que é o porquê separado. Mas veja que não tem nada de diferente, não tem nada assim de extraordinário, né? Ele tá aqui em madua participando de uma pergunta, ele acaba ali aparecendo no início da frase, então madua asita etze? Super simples. Eu poderia aqui substituir pelo lama? Poderia sim, na linguagem do dia a dia, eu poderia aqui tanto usar o madua quanto o lama e a frase estaria correta, né? A pergunta estaria correta. Agora, um detalhe é que o madua e o lama, eles não precisam apenas ser usados, eles não podem apenas ser usados, não existe uma regra quanto a isso, ser usados para fazer perguntas e serem postos sempre no início das frases. Eles podem aparecer também dentro de outros contextos sem ser uma pergunta, aparecendo dentro das frases, ou seja, eles estarem no meio das outras palavras. Vamos ver uma segunda frase aqui com o madua? Agora ele aparecendo no meio de uma frase, olha só. Na seguinte frase, Hem menassim. O que eu tô falando aqui? O verbo tentar em hebraico. Então, Hem é eles, né? Eles têm aqui um plural, menassim. Eles tentam, ou eles estão tentando, lehatrit. Lehatrit é o verbo importunar, aborrecer, irritar, né? Provocar, tudo isso, esse verbo significa. Então, Hem menassim lehatrit oti. Eles estão tentando, ou eles tentam me atrapalhar, ou me aborrecer. Vani, e eu, a pessoa do ani, aqui, né? Então é a pessoa do eu. Vani, e eu, rak rotsa, apenas quero, ladat, saber, madua, por quê. Então veja que aqui o porquê já está um pouco diferente. Veja que no hebraico ele está sendo aplicado, porque pode ser aplicado dentro de uma frase, onde ele está fazendo também a função de um porquê. Mas veja que quando a gente olha para o contexto da frase, ele está assim, trazendo um sentido diferente. Ele está assim, aqui, trazendo um sentido de motivo. Eu quero saber o porquê, né? O porquê que eles estão me aborrecendo. Esse é o sentido da frase. Então, aqui eu posso substituir, né, como acontece no português, pela palavra motivo, pela palavra razão. Eu quero
imagine a mesma frase eu falasse: eles estão tentando me aborrecer, eu quero saber a razão, eu quero saber o motivo. Então veja que o porquê, eu tô falando aqui do entendimento do português, tá? Quando a gente vai traduzir a frase. Eu quero saber o porquê, a razão, o motivo. Então o madua, ele nada muda, porque ali é hebraico. Mas entenda que no contexto, esse porquê, ele acaba trazendo, assim como no português, um sentido de razão, motivo. Então, הם מנסים להטריד אותי ואני רק רוצה לדעת מדוע. Ele quer saber porquê, o motivo, a razão de eles estarem tentando aborrecê-lo. Com o lama, a gente pode fazer exatamente a mesma coisa. A gente pode usar ele para fazer perguntas. Então ele vai aparecer geralmente no iniciozinho das frases, então ele pode aparecer como pergunta. E também pode aparecer no meio ou no final de frases que não são perguntas em contextos diferentes. Vamos ver agora exemplos com lama. Na seguinte frase, aqui, primeiro, uma pergunta. Lama hi יכולה לצאת ואני לא? O que eu tô querendo dizer nessa frase? É uma pergunta. Lama hi, por quê? Hi, ela, יכולה, pode. לצאת, sair. לצאת é o verbo sair. ואני, e eu, não. לא, não. Então vamos ver a frase completa agora? למה היא יכולה לצאת ואני לא? Porque ela pode sair e eu não. Então veja que novamente aqui nós temos uma pergunta com ali o porquê, né? Aparecendo no início da frase, fazendo ali um papel de um porquê de pergunta. E a gente substituiu aqui com o lama. Poderia ser uma dua? Poderia ser uma dua. Poderia substituir o lama e usar uma dua. Mas aqui a gente está com o exemplo do lama, então a gente colocou o lama. Mas tanto um quanto o outro pode ser colocado aqui nesta frase. Então uma frase super simples, é uma pergunta e aqui o lama aparece. Agora um outro exemplo também com o lama, com ele também agora, não numa pergunta, mas dentro de uma frase completa. Vamos lá. Na seguinte frase, אנחנו לא יודעים למה החיים כל כך קשים. Frase também grande, vamos analisá-la. אנחנו, nós, לא יודעים, não sabemos. למה, porque החיים, a vida, kolkar é tão, kashin, difícil. Então, nessa frase aqui que eu tô falando, nós não sabemos por que a vida é tão difícil. Então, veja, né? Chaim é vida em hebraico e kashin é difícil em hebraico. Então, veja que tudo tá casadinho. E o porquê? O lama está dentro da frase. Lama, né? O motivo, a razão. Veja que o contexto aqui também é diferente. Eu poderia colocar uma dua? Poderia também. Poderia, tanto faz, qualquer um dos dois. Mas veja que aqui o contexto é totalmente diferente do lado da pergunta. Aqui a gente pode entender que a pessoa também está querendo saber o motivo e a razão da vida ser tão difícil. Que a gente já viu aqui dois porquês. Tanto um quanto o outro, né? Podem ser usados. Vimos frases onde eles funcionam como um porquê lá na pergunta, em perguntas, né? E também pode funcionar, também aplicar eles dentro de frases em contextos diferentes, contextos de frases mais elaborados. Então, esses porquês, eles vão ser trabalhados, o madua e o lama, dentro desses exemplos, né, que nós colocamos aqui. Agora, esse porquê, né, que a gente vai ver aqui, que é uma palavrinha super curta, ele não vai funcionar assim. Por quê? Por quê? Porque a gente chama ele de um porquê explicativo. Como é que funciona isso? Quando alguém, geralmente, por exemplo, a pessoa te fez aquela pergunta, por que você fez isso? Você vai dar uma explicação, você vai responder essa pergunta, dando uma explicação do porquê que você fez aquilo. Então, você geralmente vai responder uma pergunta que começa com porquê, respondendo com o porquê. Por exemplo, por que você fez isso? Aí você vai responder, porque eu queria isso, isso, isso. Então você vai explicar que porque eu queria isso, isso, isso. Então você está dando uma explicação.
Por isso que esse porquê, ele é um porquê na resposta, mas ele é um porquê explicativo. Esse porquê aqui, o que a gente vai falar agora, ele é tido como esse. Ele não pode, esse tem uma regra. Esse não pode você usar ele no início de perguntas. Você não vai usar ele para fazer uma pergunta. Por exemplo, lá naquela pergunta, Madua acita etc. O primeiro exemplo. Você não pode tirar o Madua e colocar esse porquê para fazer a pergunta. Não pode. Por quê? Porque ele é um porquê explicativo. Só vou usá-lo para eu explicar, para eu dar a minha resposta. Então, esse porquê, ele vai ser um porquê que dentro do hebraico, que a gente chama de porquê explicativo, porquê da resposta. Eu vou usá-los nas minhas respostas, nas minhas explicações para alguma pergunta, alguma situação que se apresente para mim. Então, eu só vou vê-lo nessas situações. Esse porquê é o porquê que. Essa palavrinha minúscula aqui, né? Que, ele é o nosso porquê explicativo, né? Então, a gente vai ver agora, claro, com exemplos de frase, para que você entenda completamente o que eu estou querendo dizer aqui. Como que esse que vai ser aplicado. Vamos ver? Veja aqui desse pequeno diálogo, né? A gente não tem aqui uma frase, mas um pequeno diálogo. Nesse diálogo, a gente tem uma pergunta. Lama ata ochel et hauga? O que eu estou perguntando aqui? Por que você está comendo o bolo? Né? Lama ata, por que você? Ochel está comendo, que é o verbo comer em hebraico conjugado. Et hauga, o bolo, né? O bolo. Lama. Aqui a gente tem o lama. Poderia ser uma dua, porque eles estão aqui fazendo um papel de função do porquê pergunta, né? Então, poderia ser qualquer um dos dois. Agora, olha a resposta. Eu não vou usar nem o lama, nem uma dua para eu explicar o porquê, né? Da resposta. Por que eu estou comendo o bolo? Eu vou usar o que. Veja a resposta, ó. Ani ochel ki ani ra'ev. Ani ochel ki ani ra'ev. Então a pessoa chega perguntando: Lama ta ochel et hauga? Por que você está comendo o bolo? A pessoa faz a pergunta e ela usa o lama ou uma dua. Para responder, para explicar por quê, eu vou usar o que? Ani ochel ki ani ra'ev. O que eu estou falando, respondendo aqui? Eu estou comendo porque eu estou com fome. Então veja que a explicação, esse porquê, né, motivo, ele está explicando aqui na sua resposta o porquê que ele está comendo. Por que ele está comendo? Porque ele estava com fome. Então ele está explicando. Então veja que esse que ele está aplicado aqui nesse exemplo, exatamente como eu disse. Ele vai ser usado para eu dar ali uma resposta, uma explicação à pergunta, à indagação que me foi feita. E aí, ficou claro? Não é difícil, pelo contrário, é super simples. Nós vimos uma dua, vimos o lama, vimos exemplos de frases, vimos que eles podem fazer papel lá na frente com perguntas, vimos que eles podem ficar dentro de frases também, ou no final de frases em contextos diferentes, fazendo ali uma ideia, trazendo sentido de mas o que, o motivo, a razão, né? E ali a gente pode aplicar tanto um quanto o outro que eles vão estar certos. Agora, para eu explicar coisas, para eu trazer ali uma ideia de por que eu estou fazendo determinada coisa, eu vou usar o que ele seria um porquê explicativo, um porquê de resposta para eu explicar determinada coisa. Então, madua, lama e que, cada um sendo usado na sua forma correta. Eu espero que você possa pegar essas dicas aqui, essas explicações e aplicar nos seus estudos. E seja muito bem-vindo ao Hebraico Sem Segredo aqui, como nossa primeira aula oficial, né, de 2025. Então, até a próxima. Shalom!